Um culto como esse não é menos culto do que qualquer outro, porque o conceito de culto virtual não é o contrário de culto real, mas o conceito de culto virtual é simplesmente um antônimo para o culto que é presencial. Portanto, a nossa adoração, ainda que através dessa plataforma digital, ela continua sendo viva e verdadeira. A nossa contribuição, ela permanece real em todo o tempo, e a palavra a ser compartilhada permanece sendo palavra de Deus, independente do dia, da hora, do contexto em que nós estamos inseridos como igreja. E para essa noite eu separei uma porção especial das Sagradas Escrituras. Essa noite eu quero compartilhar com você aí na sua casa um pequeno texto introdutório da carta de Paulo à igreja dos Filipenses, a igreja da cidade de Filipos. E o interessante é que a cidade de Filipos, no primeiro século, ela era tida como uma pequena colônia romana. E se era uma colônia romana, a cidade de Filipos, ela era praticamente uma Roma em miniatura. E por causa disso, analisando o contexto cultural e histórico, a cidade de Filipos, por ser uma colônia, ela não tinha nenhuma edificação, nenhuma construção no que diz respeito a sinagogas. E se não haviam sinagogas naquela cidade, talvez a gente possa se perguntar, como é que a igreja de Jesus se reunia naquela época? Como que os cristãos se encontravam para o culto público? E aí, analisando a história, nós percebemos que os cristãos que habitavam na cidade de Filipos, eles cultuavam a Deus publicamente às margens dos rios. Eles também faziam isso em praças públicas e também, principalmente, eles realizavam esses encontros de culto ao Senhor nas casas de cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E, portanto, hoje, na pós-modernidade, no século 21, nós também, através das redes sociais, também podemos ser igreja e repartir aquilo que o próprio Deus nos concedeu de graça, que é o seu Evangelho. Portanto, como eu disse, nessa noite eu quero compartilhar com você um pequeno texto introdutório da carta de Paulo aos Filipenses. E esse texto está lá no capítulo 1, versos 1 e 2. Talvez você pense assim, poxa, mas é só uma saudação inicial, é só uma introdução. Mas nós vamos entender que por meio dessa introdução e dessa saudação apostólica de Paulo, como igreja hoje nós podemos absorver e até mesmo aprender muita coisa da parte de Deus e para a vida prática da igreja de Jesus na terra. Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Como eu disse, é uma introdução de uma carta que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Filipos. E assim como Paulo, com alegria, porque a carta de Filipenses ela trata de uma alegria que é imperativa, que é ultra circunstancial, assim com alegria que ele enviou essa carta àquela cidade, assim também hoje, como pastor de uma igreja local, eu quero te enviar essa carta, eu também quero te enviar aqui simbolicamente essa saudação apostólica. Então, nessa introdução dessa linda carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós temos o remetente da carta, nós temos também os destinatários da carta, bem como nós temos as saudações iniciais dessa carta. E como eu disse que nós poderíamos absorver princípios e valores práticos para nós como igreja pós-moderna, a primeira coisa que nós encontramos na menção do apóstolo Paulo é o próprio remetente da carta. E o remetente se encontra na pessoa do apóstolo. Obviamente nós temos ali o nome de Timóteo sendo citado, pois provavelmente o apóstolo Paulo pretendia enviar Timóteo à cidade de Filipos como seu representante pessoal, mas a autoria da carta
diz respeito ao grande apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi alguém que nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, que hoje é a atual Turquia. Paulo, dentro das ramificações judaicas, ele era descendente da tribo de Benjamim. E apesar de ter uma descendência dos hebreus, Paulo também, no seu contexto social, ele tinha direito de ser um cidadão romano, que para a época conferia à pessoa um certo status social, porque afinal de contas não era qualquer cidadão ou qualquer pessoa que tinha esse direito de cidadania. Algumas pessoas, de maneira equivocada, elas pensam que Saulo se converte ao cristianismo e aí ele tem o seu nome mudado para Paulo, mas isso não é verdade, porque Paulo é uma versão grega do nome Saulo, que é um nome hebreu. Então, Paulo é grego, Saulo é hebraico. Portanto, são dois nomes idênticos em línguas diferentes, em tradições diferentes. Paulo foi um missionário dinâmico, um pregador eloquente, um pastor cuidadoso com seu rebanho, um brilhante mestre no seu tempo. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele foi responsável por escrever a maior parte de todo o Novo Testamento. Por isso que para nós hoje como igreja, Paulo ele é considerado o maior teólogo, o maior evangelista e o maior plantador de igreja do primeiro século. Então é esse o remetente da carta. Foi esse que escreveu essa carta destinada a uma igreja local da cidade de Filipos. Só que o que me chama a atenção é a maneira com a qual o remetente da carta se apresenta. Porque, como nós acabamos de entender, Paulo ele tinha muitos títulos, mas Paulo não se apresentou na sua carta por nenhum dos seus títulos. Paulo não se apresentou como o grande apóstolo. Paulo não se apresentou como o grande evangelista. Ele não se apresenta como um grande teólogo, como o maior plantador de igrejas do primeiro século. Não. Mas no remetente da carta, Paulo simplesmente se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não trouxe nenhum dos seus títulos. Ele não apresentou aos irmãos nenhuma das suas credenciais. Mas ele simplesmente inicia essa carta, essa epístola a uma igreja local, dizendo: eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. E por que Paulo fez isso? Ele faz isso porque ele sabia que a igreja dos filipenses já reconhecia a sua autoridade apostólica. E isso nos faz entender que sempre que uma autoridade ela é naturalmente reconhecida, ela se vê também desobrigada de apresentar ou defender as suas próprias credenciais. Eu poderia trazer aqui um exemplo. Eu sou pai de 2 crianças, de 2 filhas, e quando eu chego na minha casa, eu não preciso virar para as minhas filhas e dizer que eu sou o pai delas. Eu não preciso todos os dias chegar e lembrá-las de que eu sou pai e autoridade sobre a vida delas. Não. Quando eu chego em casa, elas me chamam de pai com naturalidade. Por quê? Esse reconhecimento dessa autoridade paterna que está sobre mim é natural. Não é nada imposto, não é nada forçado. Eu não preciso, como uma autoridade paterna, ficar exigindo o reconhecimento das minhas próprias filhas no quesito paternidade. Então, da mesma forma, Paulo tinha essa consciência que uma autoridade, quando ela é naturalmente reconhecida, ela se vê desobrigada de ficar defendendo as suas próprias credenciais, porque uma verdadeira autoridade gera inspiração. Inspiração produz reconhecimento, e o reconhecimento no ambiente de igreja ele deve ser natural e não imposto em momento algum. Então Paulo, como remetente da carta, ele se apresenta como servo de um grande Senhor, e esse Senhor é Cristo Jesus. A palavra servo, que no texto em grego, que é o texto original escrito, é a palavra doulos, que significa escravo. E com esse termo Paulo deseja expressar e deixar bem claro que a sua vida
é propriedade absoluta de Cristo. Ele deixa claro que ele devia ao Senhor Jesus uma completa obediência. Ele deixou muito bem claro que ser servo de Jesus não é vergonhoso, pelo contrário, é uma grande honra para todos nós. E com essa postura do apóstolo Paulo, mesmo ele sendo líder, ele nos deixa um lembrete de que toda liderança autêntica na igreja é sempre uma liderança que serve as pessoas, pois ele inicia sua carta com uma posição de mansidão, de humildade, de serviço cristão. Não é à toa que em Mateus 20, Jesus disse o seguinte na sua oração sacerdotal, ele fala: não vai ser assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio à terra para servir e dar a sua própria vida em resgate por muitos. Não é à toa que na sequência da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele mesmo vai dizer em tons de certeza que o Cristo, que o Senhor Jesus, ele assumiu forma de servo. Então, portanto, como dizia Gandhi, quem não vive para servir, também não serve para viver. E na igreja hoje tem gente que ainda não entendeu que ministério não é lugar de ser visto, ministério é lugar de serviço, de servir ao Senhor e de servirmos uns aos outros. Servir as pessoas é coisa de gente biblicamente madura, porque pessoas mesquinhas sempre estão ocupadas demais cuidando apenas de si mesmas. Então, a nossa posição diante de Deus e diante dos homens deve ser uma posição de humildade, de mansidão e de serviço. Porque hoje, infelizmente, muitos querem a Cristo como Salvador, mas não o querem como Senhor, não querem se submeter ao governo dele, não querem ser servos de Jesus. E não é à toa que em Lucas 6, Jesus ele faz um questionamento de advertência, dizendo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês só me querem como Salvador, mas não como Senhor da vida de vocês. Então temos que reconhecê-lo como Salvador, sim, mas como Senhor também. O senhorio dele está sobre nós. Então, além de amigos, somos servos do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o remetente da carta. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. E isso é uma lição para todos nós como igreja nos dias de hoje. Dentro da sequência, nessa introdução da epístola de Paulo aos Filipenses, nós também temos os destinatários da carta. Nós falamos de quem escreveu, agora nós também precisamos falar das pessoas às quais a carta foi direcionada. Então o verso 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, para quem que Paulo está escrevendo? Um pequeno trecho do verso 1 diz: a todos. Paulo está escrevendo a todos, e essa mensagem que eu direciono a vocês nessa noite também é a todos, porque Paulo não estava escrevendo a carta apenas para um grupo seleto dentro da igreja. Paulo não fazia acepção de pessoas no corpo de Cristo, Paulo não formava suas panelinhas, mas ele escreve uma carta a todos aqueles que integram o corpo de Cristo, que é a igreja, sem nenhum tipo ou meio de distinção, porque ele tinha consciência que a igreja de Cristo, ela é supra-racial, ela é supracultural, ela é supradenominacional. Portanto, o que Paulo escreve serve para todo mundo, independente de raça, cultura ou denominação local. Por isso, como igreja somos um só povo, somos um só rebanho, uma só igreja que vive na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo escreve a todos, e na sequência ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus. E é interessante o termo que ele utiliza, ele diz: os santos em Cristo Jesus.
E Paulo diz isso porque ele sabia que aqueles cristãos, antes de habitarem numa cidade chamada Filipos, primeiro eles habitavam em Cristo. Assim como você que me acompanha, se você é cidadão uberlandense, antes de habitar em uma cidade, em uma região geográfica, primeiro você habita em Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo escreve a todos os santos em Cristo Jesus. E por falar em santos, ou por falar em santidade, a gente vai entender que a santidade bíblica, ela possui dois aspectos. Existe uma santidade posicional e existe uma santidade experimental. Porque nós fomos separados por Cristo, isso é posição, para vivermos uma nova vida, isso é experiência. Mas qual de fato é a diferença entre santidade posicional e santidade experimental? E a diferença é simples. A santidade posicional representa o que Cristo fez por nós, e a santidade experimental simboliza o que nós fazemos como resposta àquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Portanto, no sentido posicional, nós como igreja nós somos santos, mas no sentido experimental, nem sempre nós somos santos, porque ainda nós somos falhos, nós ainda pecamos. Afinal de contas, no tempo presente, nós estamos inseridos numa etapa chamada teologicamente de santificação progressiva. E essa santificação que é progressiva, só se completa e só se consuma com a volta de Jesus. Portanto, nesse contexto, a palavra santo, ela é proveniente da palavra grega agios, que equivale à palavra hebraica kadosh. E na definição dessa palavra santo, santo nesse contexto não significa pessoas que não erram. Santo não significa pessoas que não falham. Nem tampouco a palavra santo nesse contexto indica pessoas que foram canonizadas por uma tradição religiosa. Não. Mas etimologicamente, no contexto em que nós acabamos de ler, ser santo significa que você foi chamado pelo Evangelho para ser separado para Deus e separado do mundo. Esse é o conceito bíblico de santidade. Não é ser separado de Deus, não, é ser separado para Deus e separado do mundo. Então, ser santo nesse mundo não é ser sinônimo de uma pessoa perfeita, mas indica que o perfeito Deus habita em nós. Ele nos separou somente para a glória dele e, portanto, em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo nós somos santos posicionalmente, porque Ele nos deu essa posição por conta do seu sacrifício na cruz. Então, reforçando, ser santo é ser separado para Deus e separado desse sistema pecaminoso. Só que a nossa geração às vezes acaba confundindo esse conceito de santidade, porque essa separação é apenas uma separação espiritual e não uma separação geográfica e social. Porque algumas pessoas, às vezes dentro da igreja, elas acham que ser santo é ser separado, mas ser separado do convívio com as pessoas. E isso não é bem verdade, porque tem gente que pensa assim: poxa, já que eu sou santo e sou separado desse mundo, então agora eu vou me afastar das pessoas que não servem o mesmo Deus que eu. Então agora eu não vou mais naquela festa em família, afinal de contas eles tocam músicas do mundo. Tem gente que pensa assim: não, eu vou para o alto da montanha, eu vou virar um monge, porque eu não quero mais ter contato com esse mundo. Não é esse tipo de separação que a Bíblia, que o Evangelho de Jesus nos ensina. Até mesmo porque, se você ler bem os Evangelhos, você vai entender que é justamente o contrário. Em Mateus 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz ao Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E assim, Pai, como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Ou seja, Jesus nos enviou ao mundo para vivermos a santa mundanidade, como dizia John Stott.
Então, essa separação do mundo é espiritual, não é geográfica e social. Até mesmo porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz que a igreja, ela é sal da terra e luz do mundo. A igreja não é sal do céu e luz de Marte, de Júpiter, não. Ela tem que ser luz aqui, entre as pessoas, entre os incrédulos. É por isso que Marcos 16 diz para nós irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, ser separado no conceito de santidade é uma separação espiritual, mas não é uma separação geográfica e social. Ou seja, é uma separação espiritual ligada ao pertencimento. Por quê? Porque eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Porque eu agora tenho um Senhor chamado Jesus e a minha vida pertence a Ele. Eu e você fomos confiscados como propriedade exclusiva de Deus. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. Antes de habitar numa cidade, você habita em Jesus, e posicionalmente em Cristo você foi santificado e justificado. E o verso 1, na sua saudação, Paulo continua dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aí a gente entende que no Novo Testamento as palavras bispo, pastor, presbítero são termos correlatos, são sinônimos. E o nome diácono indica serviço e assistência, ou seja, Paulo também está falando da liderança. Mas você vai perceber comigo que Paulo, primeiro, ele faz menção a todos os santos. Primeiro, Paulo se destina a toda a igreja de uma maneira geral. E só depois, e só por último, depois ele cita a liderança. Sabe por que Paulo faz isso? Ele faz isso porque o reino de Deus traz uma pirâmide invertida. O maior é aquele que serve. O líder é aquele que mais serve. Porque a igreja não existe para o líder, mas é o líder que existe para o serviço da igreja de Jesus. E nós aprendemos isso apenas numa introdução, no primeiro versículo. Mas não para por aí, porque Paulo também traz as suas saudações no verso 2. E essas saudações eu entendo como as próprias bênçãos iniciais dessa carta de Paulo, direcionada à igreja dos Filipenses. E essas saudações estão expressas da seguinte forma no verso 2: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Quando Paulo ele diz graça e paz, do grego charis e eirene, Paulo está unindo esses dois grandes termos e fazendo uma síntese, pois ele toma saudações de duas nações diferentes e coloca em uma só. Porque a palavra graça, do grego charis, é uma saudação dos gregos, somente dos gregos. Mas a palavra grega eirene, que corresponde à palavra hebraica shalom, que significa paz, é uma saudação dos hebreus. Então quando Paulo diz graça e paz, quando ele diz charis eirene ou charis shalom, Paulo está alcançando um maior número de pessoas de culturas distintas. E isso nos ensina que o Evangelho deve ser comunicado a todas as culturas. O Evangelho de Jesus precisa e é de fato integral. Ele deve ser comunicado com linguagem adequada. Ele deve ser proclamado de maneira dinâmica, contemporânea, contextual, para que faça sentido em todas as culturas para a glória de Deus. Por isso ele faz uma síntese dessas saudações de nações distintas. E ele diz graça e paz, porque graça basicamente é favor imerecido. Graça é concessão de bondade a alguém que não tem direito.
Graça é uma disposição unilateral no coração de Deus em te amar, em te abençoar, em te fazer o bem. Graça é Deus dando o melhor a pessoas que mereciam o pior. Resumindo, graça é uma dádiva de Deus, é um presente do Criador para cada um de nós. Por isso ele diz: graça a vocês, graça e paz. A paz que é a harmonia dos céus dentro da nossa alma. Essa paz de Deus que Paulo deseja à igreja local, assim como eu desejo a você essa noite, é uma paz suprarracional, é uma paz que excede o nosso entendimento, não é uma paz que se explica, é uma paz que se experimenta. E essa paz não significa ausência de dificuldades, mas significa segurança espiritual em meio a elas. É a perfeita harmonia divina gravitando em nossa mente, em nosso coração, nos fazendo entender que em Cristo nós temos paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Existe uma importante relação entre graça e paz, porque nós entendemos que não existe paz se primeiro não existir graça, porque graça é a raiz, a paz é o fruto, a graça é a causa, a paz é o resultado. Então, aonde houver graça, inevitavelmente vai existir também a paz de Deus. Então, quando Paulo declara essa maravilhosa graça e essa maravilhosa paz sobre a vida da igreja, nós entendemos essa verdade. E ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que essa graça e que essa paz de Deus esteja com você nesse tempo de pandemia. O favor de Deus, ele não cessou sobre a vida da igreja. E a paz que ele tem para nós não é algo que se explica, é algo que se experimenta. E eu te convido aí da sua casa a experimentar dessa graça, desse favor e dessa paz que é fruto da graça de Deus sobre nós. E isso significa que a igreja é alvo da graça de Deus. A igreja é alvo da paz de Deus. A sua vida, a sua família é alvo de toda essa verdade. Sua vida é um alvo diante de Deus. E o que Deus lança sobre a sua vida não é medo. O que Deus lança sobre a sua vida não é culpa. Não é um sentimento de condenação. Deus, ele não lança um peso sobre a sua alma. Deus não lança um jugo sobre a sua família. O que ele lança sobre você é graça e paz. É isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para a sua casa, é isso que ele tem para a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. Porque a igreja, a humanidade é alvo da graça e da paz de Deus, que excede todo o entendimento. E assim como o apóstolo Paulo iniciou a introdução dessa carta, destinando essa verdade e essa riqueza espiritual a uma igreja local, eu também quero destinar isso a você que nos acompanha, seja por meio dessa transmissão ao vivo, ou você que vai estar acompanhando essa transmissão posteriormente, por meio da gravação. Que a graça do Senhor possa te alcançar e tomar o seu coração nesse tempo de crise, nesse tempo de lágrimas, nesse tempo onde a nossa alma grita por socorro, nesse tempo onde nós perdemos pessoas que nós tanto amamos, nesse tempo onde a ausência de um abraço dói tanto em nossas almas. Que a graça e o favor de Deus esteja sobre o seu coração, sobre a sua mente, e que você possa não simplesmente buscar entender, mas acima de tudo que você possa experimentar a paz que excede toda razão, a paz que excede todo entendimento, porque só essa paz nos fortalece para enfrentar as contingências da vida, para enfrentar as adversidades, os problemas que vão aparecendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, assim como Paulo destina essa carta aos Filipenses, lembrando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, e nessa carta, hegemonicamente, ele fala de alegria. Assim também nesse momento de dor, de lágrima, nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando como igreja, eu também destino essa mensagem a você com uma alegria que é ultra circunstancial, uma alegria que não se explica, mas que se experimenta pelo poder do Espírito. Eu também te destino essa palavra de esperança e essa verdade ao seu coração, e que assim você possa fluir, viver, levantar sua cabeça e prosseguir com esperança
até aquele grande dia em que Cristo virá nos buscar. Por um momento breve, eu quero orar por você que está aí na sua casa e nos acompanha. Feche seus olhos. Se você puder tomar a mão do seu familiar, dar as mãos para ele nesse momento. Vamos nos unir em oração nesse momento. Senhor, eu te rendo graças por tua bondade e misericórdia. Como igreja, Senhor, nós reconhecemos que estamos enfrentando um tempo difícil, porque a tua igreja ela não é negacionista, mas ao mesmo tempo a tua igreja crê na esperança do teu evangelho, Pai. Nós sabemos que toda dor, ela é momentânea, ela é passageira, porque nós confiamos na promessa de eternidade, e sabemos que essa vida é um sopro diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, as lágrimas de hoje não vão se comparar com a alegria do porvir, Pai. Eu te peço que o Senhor, Deus, com misericórdia, possa liberar o teu favor e a tua graça sobre a vida de cada família que nos acompanha essa noite, Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar estabilidade emocional, que o Senhor venha nos conceder a tua paz que excede todo entendimento, e que para a tua glória cada coração seja renovado nessa hora, que cada mente seja renovada nessa hora, que o teu Espírito venha ser soprado sobre cada lar nesse instante, ó Pai, trazendo sobre cada coração um desejo profundo, ó Pai, de voltar a ler a tua palavra, de voltar para o lugar secreto e ter intimidade contigo. Ó Deus, que o Senhor venha estar restaurando comunhões nesses dias, Pai, em nome de Jesus, e que tudo isso venha acontecer para a glória do teu santo nome, porque a tua igreja não morreu, a tua igreja permanece viva, pujante, rompendo diante da tua verdade e da tua palavra, liberada graciosamente sobre as nossas vidas, e assim faremos, até o dia em que o Senhor virá para nos buscar, Pai. Oramos a Ti, te agradecemos, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós deixaremos essa mensagem aqui registrada. Se você tem um familiar, um amigo, um colega de trabalho talvez, que precise de ouvir uma mensagem como essa, que você possa compartilhar essa mensagem com ele, enviando uma mensagem de esperança, e que juntos possamos prosseguir até tudo isso passar, ou até a volta de Jesus. Porque essa é a nossa maior esperança. Como eu disse no início, o nosso culto é virtual, mas ao mesmo tempo ele é real. A nossa adoração é verdadeira, a nossa contribuição é verdadeira, e a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus para o seu coração. Por isso, nesse momento nós encerramos a nossa transmissão, e eu me despeço de você, desejando aí uma semana abençoada na presença do Senhor. E no domingo que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, repartindo um pouco de esperança com você e com a sua família. Que Deus abençoe, até a próxima.